Num movimento fluido, o pequeno dragão híbrido se solta das garras do dragão enfurecido e voa em direção à sua boca, entrando no estômago da fera raivosa. Em um piscar de olhos, o dragão arregala os olhos e solta um rugido ensurdecedor de pura agonia. Dói! Esse cara está me mordendo por dentro! Socorro! O dragão se contorce no chão de pedra, a dor enlouquecedora tomando conta de seu corpo, enquanto o pequeno híbrido o devora vivo por dentro. Ele implora por ajuda, mas os outros dragões ao redor apenas assistem, frios e impassíveis. Essa é a decisão da rainha. Um deles decreta sem mover um músculo. Você precisa vencer por conta própria. Não podemos ajudar. O som de ossos quebrando atinge o clímax. A barriga do dragão explode em uma torrente de sangue. E do meio das entranhas da fera, uma pequena figura verde e ensanguentada emerge, arfando pesadamente. O pequeno Goblin dragão ergue os braços para os céus, a voz embargada pela exaustão e pela vitória. Eu sobrevivi! Eu venci! Posso salvar minha mãe! Do alto de seu trono, a rainha dragão observa a criatura que acabou de provar seu valor da forma mais grotesca possível. A linhagem foi testada e aprovada. A partir de agora, você é um membro do Ninho do Dragão. Seu nome será Nidhogg. O pequeno Nidhogg não se importa com títulos. Ele só tem um objetivo. Ótimo! Então, como vocês vão reviver minha mãe? A rainha aponta para o horizonte invisível, revelando o único milagre capaz de reverter a morte. Leve a cabeça de Filbas até a árvore do mundo. Enxerte a cabeça nas raízes da árvore do mundo e molde-a em um dragão de madeira. O peso da missão é esmagador. Esse é o único jeito de reviver sua mãe. Longe dali, no submundo da floresta, a interface fria e azul do sistema ilumina o rosto de Lin Tian, exibindo o resultado de uma guerra que ainda não aconteceu. Você aproveitou a vantagem do terreno da caverna, armou armadilhas e defesas, e com a ajuda dos elfos e vampiros, repeliu sucessivamente as invasões dos aventureiros. No entanto, isso custou a vida de muitos dos seus subordinados. Mas, no final, saiu vitorioso. 80 pontos. Recompensa: 80 pontos de vida. Simulação de vida concluída. Progresso do tempo: 1 dia. Lin Tian leu o relatório tático com a frieza de um general. Para lidar com centenas de aventureiros, eu já havia feito todos os preparativos. Agora, só preciso acelerar o progresso até o dia da grande vitória. Lin Tian não hesita. Avançar. O tempo se dobra. A realidade alcança a simulação. O som ensurdecedor de centenas de vozes ecoa pelas paredes da caverna. Chefe poderoso! Chefe poderoso! Chefe poderoso! Lin Tian caminha pelo campo de batalha recém-terminado. O chão está forrado com corpos de aventureiros humanos, mas também com o sangue de sua própria espécie. Muitos goblins de alto nível morreram, ele constata, sem um pingo de remorso. Para um rei demônio, a morte não é um fim. É um recurso. Ele olha para os goblins sobreviventes, que já começam a rasgar a carne dos caídos. Mas esses centenas de cadáveres permitirão que os goblins restantes evoluam rapidamente para a raça heróica, aumentando a força do grupo. O banquete macabro traz resultados imediatos. O sistema apita freneticamente, registrando o nascimento de um exército de elite. Após devorar mais de 100 cadáveres, os goblins finalmente atingiram o nível 50 e evoluíram. Evolução: Goblin Devorador. Poder geral aumentado, 1100. Habilidade exclusiva: Escudo de carne. Devorador. Quanto mais come, maior a vida. Evolução: Goblin do Martelo Gigante. Poder geral aumentado, 900 a 1000. Habilidade exclusiva: Fúria do Martelo Gigante. Evolução: Goblin das Sombras. Poder geral aumentado, 1200. Habilidade exclusiva: Mãos de Navalha. Lin Tian observa as novas monstruosidades se erguendo. A biologia de sua raça é distorcida e implacável. Os goblins são odiados porque precisam devorar para subir de nível, diferente dos humanos, que só precisam matar seus inimigos para evoluir. Não importa se é da mesma espécie ou de outra raça. Atrás dele, passos suaves e sedutores quebram seus pensamentos. Lilith, a líder vampira, limpa o sangue fresco dos lábios, um sorriso de pura satisfação no rosto. Não sabia que você era tão inteligente! Ela elogia, os olhos brilhando.
Faz tempo que não aproveito tanto o sangue humano. Mas ela não veio apenas agradecer. Ela veio trazer um aviso. Para te retribuir, mandei alguém descobrir informações sobre a Santa da Espada. Lin Tian vira o rosto, interessado. Oh, diga-me! A vampira cruza os braços, a expressão ficando séria. Dizem que, ao saber que centenas de aventureiros foram aniquilados, ela partiu da Vila da Luz montada em seu cavalo carnívoro. Planeja reunir o lendário grupo dos caçadores para enfrentá-lo. Ela dá um passo à frente, alertando-o do perigo real. Cuidado, esse grupo já lutou ao lado da Donzela da Espada. Qualquer outro líder entraria em pânico, mas Lin Tian solta um suspiro longo e relaxado. Um sorriso genuíno de alívio se forma em seu rosto. Ela saiu da cidade? Ótimo! Finalmente posso sair e respirar um pouco. Lilith arregala os olhos, completamente perplexa com a reação dele. Você não parece nem um pouco assustado. Ainda consegue rir disso, mas a calmaria é uma ilusão. O verdadeiro perigo não vem da cidade dos humanos, vem das profundezas da própria floresta. Um batedor goblin irrompe na caverna, tropeçando nas próprias pernas, os olhos esbugalhados de terror. Chefe! Chefe! Péssimas notícias! Ele aponta desesperadamente para os túneis escuros. Há um esquadrão de goblins de outra tribo vindo em direção à nossa caverna. Lin Tian franze a testa. Eles estão vindo atrás de nós? O quê? Lilith exclama surpresa. A mente de Lin Tian mapeia a região instantaneamente. Não há outras tribos de goblins nesta área. Será que são os antigos donos da caverna? Na cachoeira úmida, a marcha pesada de invasores ecoa. Do alto, com os olhos brilhando em vermelho, Lin Tian observa os goblins inimigos se amontoando em busca da entrada da caverna. O líder do esquadrão avança, uma montanha de músculos, garras afiadas, aura predatória. Andem logo! Parem de enrolar! O sistema de Lin Tian trava o alvo, revelando a ameaça. Goblin bestial, nível 50, raça Goblin. Título: Híbrido do Rei das Feras, abençoado pelo poder dos deuses. Vida: 750. Força: 240. Defesa: 230. Habilidades: Sangue Bestial, Mordida do Tigre. Poder geral: 800. Escondido nas sombras, Lin Tian analisa a criatura com os olhos estreitos. Esse líder é um herói da raça Goblin que eu nunca vi antes. Ele realmente é forte, mas uma constatação sombria atinge o Rei Demônio. Que tipo de tribo é essa? Se até um Goblin heróico raro é apenas um capitão de esquadrão, a resposta precisava ser extraída com vida. Lin Tian levanta a mão, dando o comando silencioso para seus tenentes mutantes. Preparem-se! Quero essa equipe capturada viva. Pode ser um esquadrão especial de uma grande tribo. Gobud e Gobsan, as novas máquinas de matar da tribo Céu Louco, sorriem na escuridão. Deixe comigo! Nas águas da cachoeira, o Goblin bestial para de andar. Ele fareja o ar, os instintos de fera apitando. Tem um cheiro fraco de sangue no ar. Um subordinado funga, confuso. Chefe, eu não sinto nada. A arrogância cega o líder inimigo. Ele sorri, exibindo os dentes amarelados. Deve ser algum animal que entrou na caverna. Vamos jantar. Mas as sombras ao redor deles ganham vida. Gobud surge e desfere vários golpes contra o Goblin bestial, fazendo-o desabar de joelhos. Inimigos, preparem-se para a batalha! Ele ruge, o pânico tomando conta. Os subordinados entram em formação defensiva. Chefe, nós protegemos você, mas eles não estão lidando com goblins comuns. Estão lidando com a elite canibal de Lin Tian. Das águas da cachoeira, Gobu Kuang surge e agarra um dos goblins inimigos pela cabeça. Ah, é um goblin mutante! Um invasor berra, antes de ser brutalmente esmagado. A linha de defesa quebra em um milésimo de segundo. O pânico absoluto consome a equipe. Corram! Corram! O Goblin bestial arregala os olhos, paralisado pelo choque enquanto assiste seus guerreiros sendo perfurados, fatiados e esmagados por dezenas de espinhos de terra que surgem do chão. O som de ossos quebrando e gritos de agonia enche a floresta. Um único invasor consegue escapar do banho de sangue. Corre desesperadamente em direção à floresta, as lágrimas misturadas com o suor frio do terror. Droga! Nosso covil foi tomado! Chora, correndo para a escuridão. Preciso avisar o Lorde.
mas já está na mira de Lin Tian. Uma flecha é disparada, acertando em cheio o fugitivo. Jogado no chão, o corpo paralisado, o capitão do esquadrão assiste à fracassada fuga covarde de seu único soldado. Droga! Não passamos de goblins inferiores! Ele ruge, o desespero envenenando seu sangue. Um bando de covardes inúteis. Nível 50. Statist envenenado. Efeito de Gobud. Lin Tian olha para o goblin caído com um olhar frio e sombrio. Algum tempo depois, na caverna, mesmo subjugado e cercado pelos mutantes da tribo Céu Louco, o orgulho do goblin bestial não se quebra facilmente. Ele se debate contra as correntes que o prendem. Saiam da minha frente! Saiam daqui! Ele ergue os olhos vermelhos e injetados de sangue, cravando-os na figura calma de Lin Tian. Você, um lixo inferior, acha que pode me interrogar? Ele cospe, babando de raiva. Acha que eu não te devoro aqui mesmo? Lin Tian não se altera. Olha para o monstro amarrado com a paciência de um carrasco. Ah, parece que você precisa levar uma lição da vida. O gigante zomba, estufando o peito. Lição? Com você! Internamente, seu ego selvagem grita. Eu sou um macho, selvagem como uma fera. Por que eu teria medo? Mas a arrogância tem um limite. E o limite de Lin Tian é medido em dor. 10 minutos depois, a cena na caverna muda drasticamente. Ferramentas de tortura manchadas de sangue repousam sobre uma mesa de pedra. O monstro, que antes rugia como um leão, agora chora como uma criança. Eu estava errado. Pergunte o que quiser, eu respondo. Implora, as lágrimas misturadas com o suor frio do terror absoluto. Eu não aguento mais. Ah! Lin Tian o observa, satisfeito com a obra. Assim está melhor. O interrogatório começa, frio e direto. Agora me diga, de qual tribo você é? Onde fica? Por que veio aqui? Com a vontade completamente esmagada, o prisioneiro vomita a verdade. Sou da tribo do Rei das Feras, da Floresta Demoníaca Ocidental. Esse lugar costumava ser a morada do nosso líder. Ele tosse, sentindo a dor excruciante. Ele me mandou buscar um objeto importante, mas fui capturado por vocês. Ah! Os olhos de Lin Tian se estreitam. A teia de informações começa a se formar. O líder da sua tribo? Que tipo de goblin ele é? Nosso líder agora é um Lord Goblin, revela. A voz trêmula, mas logo ele vai evoluir para um governante. Ele tenta usar a informação como moeda de troca pela própria vida. Aliás, o objeto que viemos buscar é um tesouro muito importante para ele. Se não acredita, pode procurar. Lin Tian levanta uma sobrancelha. Oh, um tesouro? Ele abre a caixa que seus subordinados encontraram no fundo da caverna. Uma energia verde e fantasmagórica irrompe do interior. No centro do tecido de veludo, repousa um anel macabro com o formato de um crânio. Anel demoníaco de feito, forjado pelo antigo líder dos necromantes. Quando ativado com sucesso, sela a alma do alvo dentro do anel. Dependendo da força da alma capturada, concede um aumento de poder proporcional. Requer o sangue da vítima para ativação. Um sorriso sinistro e ambicioso rasga o rosto de Lin Tian. Não esperava encontrar algo tão precioso. Vendo que o líder conseguiu o que queria, o Goblin Bestial implora por misericórdia. Já disse o que precisava, e você já pegou a coisa. Pode me deixar em paz? Lin Tian vira o rosto para ele. O olhar é um abismo escuro. Claro que sim. Mas o tom de voz gela a espinha do prisioneiro. O que você pretende fazer? Lin Tian ergue o anel demoníaco. A magia necromântica começa a pulsar. Seu corpo, eu certamente vou libertar. Sorri, a pura encarnação do mal. Mas sua alma. A magia é ativada. Uma garra espectral verde gigantesca irrompe do anel, mergulhando no peito do gigante. Não! O Goblin Bestial berra, sentindo sua própria essência ser arrancada. Não! A alma é sugada para dentro do crânio do anel. O corpo tomba, vazio e sem vida. Uma aura verde envolve o rei demônio.
Lin Tian sente a energia fluir para seu corpo. Analisa o resultado com a frieza de um matemático. Embora seja um aumento pequeno de apenas 200 pontos, se eu capturar uma alma mais forte, o impacto será muito maior. Mas o verdadeiro prêmio não foi o anel, foi a informação. A tribo do Rei das Feras tem força comparável à de uma cidade humana inteira. Agora que esse anel está em minhas mãos, eles certamente reagirão. Talvez eu possa usá-los contra os humanos que me perseguem. Preciso pensar bem em como aproveitá-los. Atrás dele, a Goblin Slayer se aproxima, olhando para o cadáver no chão com expressão grave. Esse Goblin era da tribo do Rei das Feras? Lin Tian a observa. Ó, você conhece? É claro que sim, responde, a voz carregada de um aviso letal. Você não deveria tê-los provocado. Ela caminha até o corpo, revelando o tamanho do vespeiro que Lin Tian acabou de chutar. A tribo do Rei das Feras pertence ao Grande Túmulo. Nem mesmo o Império do Coração de Leão ousa enfrentá-los. Até eu não me atreveria. Ela olha para Lin Tian, incrédula. Vocês realmente o mataram? Lin Tian cruza os braços, inabalável. Então, o que é esse tal de Grande Túmulo? Parece ser algo assustador. A lenda humana suspira, revelando a hierarquia do pesadelo. O Grande Túmulo, o soberano da floresta demoníaca ocidental, que se estende por milhares de quilômetros. Ela crava os olhos nele, enfatizando cada sílaba. Ele abriga pelo menos uma criatura de nível 12, um ser de nível mundial. Os olhos de Lin Tian se arregalam levemente. Nível 12? O silêncio pesa na caverna. Um ser de nível mundial é uma calamidade ambulante. Enfrentá-lo de frente seria suicídio, mas Lin Tian não joga damas. Ele joga xadrez. E os olhos vermelhos do Rei Demônio brilham com a faísca de uma genialidade perversa. Já sei. A Goblin Slayer o olha, desconfiada. O quê? O que você está planejando? Lin Tian aponta para o cadáver no chão. Uma energia mágica verde e necromântica começa a envolver suas mãos. Preciso que você use sangue para controlá-lo. Ordene que ele volte para a tribo do Rei das Feras. Ele dita o roteiro da maior mentira já contada naquele continente. Ele deve relatar que o anel demoníaco foi roubado, mas os responsáveis não fomos nós. Sorri, um sorriso que promete a destruição de nações inteiras. E sim o Império do Coração de Leão e os Porcos Bay. A Goblin Slayer arregala os olhos, entendendo a magnitude daquele plano. Você está falando das famílias Stammon e Feromon? Exato. O corpo do Goblin Bestial se ergue lentamente, os olhos agora brilhando em vermelho e a aura com a luz verde da manipulação. O mensageiro da morte está pronto. Na mente de Lin Tian, o tabuleiro perfeito foi montado. O Rei Demônio não improvisa. Tudo estava conectado. Soltei de propósito aquele cisear antes, para preparar uma armadilha. Pensa, o plano mestre se desdobrando com clareza cristalina. Vou usar Loder como refém e exterminá-los de uma vez para ganhar mais experiência. Ele olha para a escuridão da caverna com um sorriso largo e sádico, pronto para incendiar o mundo. Enquanto dois inimigos lutam, eu saio ganhando. A suntuosa capital do Reino do Leão exala poder e nobreza, mas dentro das paredes da Casa Feromon, o que impera é a mais absoluta desgraça. O som de um corpo sendo jogado ao chão ecoa pelo salão nobre. O Conde Feromon olha para baixo com puro nojo. Inútil! Saia daqui! Ruge, a fúria distorcendo seu rosto. Você envergonhou toda a família. Aos seus pés, tremendo como um animal acuado, está Cisear, o antes arrogante príncipe paladino de nível diamante, agora é apenas uma casca quebrada. Pai, me escute! Implora, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Aqueles goblins não são apenas fortes, mas também extremamente inteligentes. Nós não somos páreo para eles. Ele tenta justificar o massacre. Até mesmo o grupo do Chapéu Cinza foi exterminado, mas o primo Loder ainda está vivo. Mas para um nobre, a sobrevivência sem honra é pior que a morte. O Conde Feromon cerra os punhos. E você ainda tem coragem de falar? Dois herdeiros das maiores famílias, derrotados por goblins. Agora todo mundo está zombando de nós. O trauma na mente de Cisear fala mais alto que qualquer repreensão. Pai, eu sinto muito. Os olhos dele se arregalam, revivendo o pesadelo na floresta. Era assustador, muito assustador. Aquele goblin, ele era um monstro, um verdadeiro monstro. A visão de seu herdeiro reduzido a um covarde enlouquecido é a gota d'água. Você, que vergonha!
O conde vira o rosto. Levem-no daqui! Mas o orgulho ferido dos nobres é uma arma perigosa, e sempre há alguém pronto para usá-la. Passos lentos e elegantes cortam o salão. O conde Stemon, líder da outra família humilhada, aproxima-se com uma calma calculista. Conde Feromon, não precisa ficar tão irritado. Ele para ao lado do aliado. Na verdade, vim aqui propor uma aliança para limpar essa humilhação. Feromon franze a testa. O que quer dizer? A política do reino é um jogo de xadrez. E Stemon já moveu suas peças. Você não sabe que Sua Majestade ordenou que todos os nobres acima do título de Visconde mantenham seus exércitos de prontidão e que eles não podem ser mobilizados sem autorização? Além disso, Feromon rebate. Sua Majestade já enviou uma mensagem para a Santa da Espada. Ainda precisamos agir? Um sorriso sombrio, carregado de ambição, surge no rosto de Stemon. Sua visão ainda é muito limitada. Se deixarmos tudo nas mãos da Santa da Espada, o rei nos considerará inúteis. Crava o olhar no aliado. Você quer isso? A isca foi lançada, e a solução era simples e cruel. Para obter a permissão real, basta que seu filho relate pessoalmente a ameaça dos goblins ao rei. Explica, usando o trauma de Cisear como ferramenta política. Então, cada família pode mobilizar 1000 soldados. Mesmo que seja um goblin soberano, ele será exterminado. Os outros nobres no salão permanecem em silêncio, processando o peso daquela manobra. O conde Feromon respira fundo, aceitando o jogo. Muito bem, mas não pense que não percebi o seu plano. Olha para o filho caído. Vamos levar esse inútil para falar com o rei. A máquina de guerra humana foi ativada, mas o alvo deles não estava esperando passivamente. Alguns dias depois, no acampamento da tribo Céu Louco, um grito de puro terror corta o ar. Ah! Ah! Acorrentado a uma parede, Loder fecha os olhos, esperando a morte. O som de um disparo surdo ecoa. A fumaça sobe. Uma maçã, que repousava sobre a cabeça do ex-herói, é estilhaçada. Atingiu? Murmura, suando frio, abrindo os olhos para ver seu carrasco. Um monstro! Um monstro! Lin Tian abaixa o braço, segurando um cilindro de metal rústico e fumegante. Analisa a arma com um olhar crítico. Não esperava que essa pistola caseira funcionasse tão bem. Só gasta muita pólvora. A revolução tecnológica havia chegado aos goblins e a plateia estava encantada. Cassana, a outrora orgulhosa princesa élfica, agora se agarra ao braço de Lin Tian, os olhos brilhando de admiração e submissão total. O chefe é incrível! Eu também quero atirar! Me ensina logo! O rei demônio sorri, indulgente com sua nova mascote. Tá bom, eu ensino. Mas o momento de lazer é interrompido. A guerra bate à porta. Chefe! Chefe! Um batedor corre até ele, ofegante. Uma grande tropa humana está se reunindo na Vila da Luz. Eles estão totalmente armados. Antes que a poeira assente, outro batedor chega com notícias da segunda frente. Chefe, também veem muitos goblins se aproximando. Parece que são da tribo do Rei das Feras. 2 exércitos massivos, um humano, um monstro, ambos marchando para o mesmo lugar. A matemática da vingança estava concluída. Lin Tian abre um sorriso letal, os olhos vermelhos brilhando com a antecipação do caos. Acho que o espetáculo está prestes a começar. Longe dali, nas profundezas da floresta, a semente da discórdia plantada por Lin Tian finalmente floresce. O único sobrevivente do esquadrão da tribo do Rei das Feras rasteja até os pés de seu verdadeiro mestre, tossindo sangue. Chefe, o exército humano veio roubar o anel demoníaco. Foi muito difícil escapar vivo. O gigantesco Rei das Feras Goblin olha para o subordinado quebrado. Inútil. Mas a mentira foi engolida. A fúria do líder monstro explode, sacudindo as árvores ao redor. Reúnam-se! Exterminem os humanos! Recuperem o anel demoníaco! O tabuleiro está montado. A colisão é inevitável. Na Vila da Luz, o som de milhares de botas de aço marchando faz o chão tremer. O exército das famílias Feromon e Stamon chega com força esmagadora. O novo governador da cidade corre para recebê-los, curvando-se em submissão.
Sejam bem-vindos, Conde Feromon, Conde Stamon. Stamon não pede tempo com cortesias. Onde está a Santa da Espada? Uma figura encapuzada, recostada nas sombras, dá um passo à frente. A Santa teve assuntos urgentes e partiu. Mas o que traz os senhores aqui com um exército tão grande? A arrogância nobre fala mais alto. Stamon a olha com desprezo. Se ela não está, não há necessidade de perder tempo falando com você. O encapuzado ergue a voz, indignado. Eu sou um matador de dragões. Lutei lado a lado com a Santa da Espada. Como ousa me desrespeitar? Stamon suspira, sem paciência para o ego de aventureiros. Entendido. Minhas desculpas. Viemos exterminar os goblins. O exército humano se posiciona, confiante em sua superioridade numérica. Mas a guerra de Lin Tian nunca é lutada de frente. De repente, o aventureiro encapuzado olha para as ruas internas da cidade. O instinto apita. Que coisa estranha! O que é aquilo? Atrás das linhas de defesa humanas, sombras começam a se mover. Lâminas brilham na escuridão dos becos. O pânico irrompe nas fileiras de aço. Droga! São goblins! Um soldado berra, o terror distorcendo sua voz. O caos engole a formação. Mas há tropas pesadas protegendo os muros. Como eles entraram? A resposta era simples. O rei demônio não precisava derrubar os muros. Ele já estava do lado de dentro, observando tudo. E o massacre dos humanos estava apenas começando. O som de cascos e metal ecoa pelas ruas. Montado em seu cavalo, o Conde Feromon ergue a espada, os olhos brilhando com a arrogância de quem acha que tem o controle absoluto. Malditos goblins! Caíram na armadilha! Grita, apontando para a carnificina à sua frente. Avancem contra os goblins! Império dos Leões! Exterminem-nos! A luta é brutal. O Conde Feromon despedaça dezenas de goblins. Os soldados nobres empalam, decapitam e despedaçam os que vêm pela frente. O aventureiro encapuzado, com sua magia, elimina alguns deles. Do alto, escondido nas nuvens, Lin Tian observa o campo de batalha. O sangue mancha as pedras. A cena é ainda mais caótica do que eu imaginava, pensa, calculando cada movimento. Lá embaixo, Feromon pisa sobre o cadáver de um monstro verde, o ego inflado pela falsa vitória. Goblins são apenas lixo inferior. Que ameaça poderiam representar? Sorri, certo do triunfo. Se continuarmos assim, a batalha estará resolvida em menos de uma hora. Mas a arrogância humana sempre tem um preço. E o preço estava prestes a sair das sombras. De repente, um soldado e seu cavalo são arremessados, passando a centímetros do Conde Feromon e colidindo com um edifício ao fundo. E do alto, algo chama a atenção de Lin Tian. O ar se torna denso e sufocante. Uma escuridão colossal e tentacular irrompe no meio do campo de batalha, segurando corpos de soldados mortos com seus tentáculos, e solta um rugido ensurdecedor. A interface do sistema de Lin Tian pisca em vermelho, revelando o verdadeiro pesadelo. Rei das Feras Goblin, nível 79. Raça, Goblin. Profissão, nenhuma. Título, Rei das Feras. Apóstolo do Túmulo, pecado extremo, abençoado pelos deuses. Vida, 2000. Força, 700. Defesa, 670. Habilidades, rugido do Rei das Feras, golpe brutal, pele blindada. Equipamento, nenhum. Poder total, 3000. O suor frio escorre pelo rosto do Rei Demônio. Mas que diabos é essa coisa? Ele é tão forte assim? Engole em seco, tenso com a aparência grotesca da criatura. E ainda por cima, é o cão chupando manga. O pânico destrói a linha de frente humana. O Conde Stamon arregala os olhos, berrando em desespero enquanto seu cavalo empina. Recuem! Recuem! Rápido! Voltem! Olha para a aberração colossal. O que é essa criatura? É uma espécie de governante? Feromon, agora suando frio, recua. Não temos certeza. Deixe que os membros da família lidem com isso. É então que uma guerreira de cabelos loiros e lança em punho toma a frente. Lorna, prima do falecido Loder. Pai, diz, a voz firme cortando o medo. Vamos atrair essa coisa para longe. O resto fica com os soldados. Stamon a olha, a pressão do nome da família pesando sobre a garota. Cuidado, não seja um fracasso como seu irmão, Loder. Entendido? Ela avança contra a fera. Um mago de seu grupo prepara uma magia. Toma isso! Grita um aventureiro. A magia acerta em cheio o rosto da aberração, chamando sua atenção para o grupo.
Lorna lidera a investida tática, correndo em direção às árvores. Depressa, atraíam-no para fora da cidade. Do alto, Lin Tian acompanha a rota de fuga deles. Droga, se continuarem correndo nessa direção, eles vão encontrar meus aliados, e isso seria um grande problema. Lorna e seu grupo conseguem atrair a aberração para fora da cidade, enquanto Lin Tian observa tudo do céu. Mas ao olhar para a guerreira loira liderando a carga, ele solta um suspiro sombrio pelo desperdício. Que pena, essa garota de cabelo dourado está condenada. Na floresta, os humanos finalmente percebem o quão perigosa é a aberração. Corpos de alguns aventureiros estão espalhados pelo chão, totalmente desmembrados. Enquanto isso, a aberração parece ainda mais forte que antes, mas a ignorância ainda cega os aventureiros restantes. É apenas um goblin insignificante. Um deles zomba, erguendo a espada. Seus dentes serão nosso primeiro troféu de guerra. Outro tenta manter a formação, suando frio. Não abaixem a guarda, continuem cercando e atacando. Deem a Lorna uma chance para um golpe fatal. Lorna canaliza toda a sua mana. A pressão mágica ao redor dela explode em chamas douradas. Eu sou um exemplo para a academia. Preciso vencer essa batalha. Pensa, determinada a limpar a desonra de seu primo. Uma luz ofuscante engole a escuridão da floresta. Técnica marcial avançada. Lança sagrada purificadora. O pilar de energia divina atinge o monstro em cheio, perfurando seu peito e devastando a área. Das sombras, Lin Tian analisa os números. Essa garota de rabo de cavalo tem um poder total de apenas 1.700, enquanto os outros estão na faixa dos 1.000. Assiste a fumaça subir, com um respeito cínico. É incrível que ela ainda esteja de pé. Interessante. Mas a luz se dissipa, e o pesadelo continua intacto. O rei das feras Goblin emerge do ataque sem um único arranhão. Seus olhos vermelhos queimam com uma fúria ancestral e demoníaca. Fêmea maldita! A voz gutural estremece as árvores, carregada de pura intenção assassina. Como ousa me atacar furtivamente! De repente, ele absorve toda a energia ao redor e se prepara para soltar um ataque devastador. Percebendo o perigo, Lin Tian arregala os olhos nas sombras. O monstro incha o peito. O ar é sugado. Rugido do Rei das Feras. O rugido devasta tudo ao redor, sem deixar nada ao seu entorno. A onda de choque varre o campo de batalha como um furacão invisível. Do alto, montado em seu dragão, Lin Tian sente a pressão esmagadora rasgar o ar. Que onda sonora poderosa! Pensa, os olhos vermelhos se estreitando contra a ventania. Muito mais feroz do que eu imaginava. O dragão sob ele começa a se debater, instintivamente apavorado com a aura do Rei das Feras. Lin Tian puxa as rédeas com firmeza, impondo sua autoridade absoluta sobre a criatura. Xiao Huan, mantenha calma! Lá embaixo, a realidade é um pesadelo vivo. A guerreira prodígio, Lorna, cai de joelhos na terra manchada de sangue. A lança sagrada que empunhava com tanto orgulho agora parece um brinquedo inútil. O terror paralisa cada músculo do seu corpo. Por que isso está acontecendo? Gagueja, as lágrimas de pânico embaçando sua visão. A sombra colossal do monstro a engole por completo. A arrogância humana vira pó diante da força esmagadora. Como pode existir um Goblin tão forte assim? Abaixa a arma, a vontade de lutar completamente destruída. Não conseguimos lidar com isso. O Rei das Feras Goblin ergue suas garras. A morte é iminente. Pai! Mestre! Lorna chora, a voz falhando em um sussurro patético. Me ajudem! E a única coisa que resta da garota é o seu grito de terror, ecoando por toda a floresta. Longe da linha de frente, o instinto paterno grita. O conde Stemon arregala os olhos, o suor frio escorrendo pelo rosto. Lorna! Algo deve ter acontecido com eles! Ele faz menção de avançar, mas o conde Feromon o agarra pelo braço. A voz dura e pragmática, tentando manter a sanidade tática. Conde, agora somos os comandantes. Não podemos cair aqui. Mantenha a calma. Mas a calma é um luxo que eles não têm mais. O aventureiro encapuzado, que se dizia um matador de dragões, aponta para a fumaça no horizonte. A voz dele treme, o medo rasgando sua pose de herói. Olhe, o que é aquilo? A poeira baixa. A aberração colossal se aproxima da cidade,
enquanto um de seus tentáculos segura algo. E quando se aproxima mais, vemos que a figura segurada é Lorna, totalmente brutalizada. A visão de sua preciosa filha destrói totalmente a sanidade do Conde Stemon. A razão desaparece. O ódio cega seus olhos completamente. Goblin maldito! Devolva minha filha! Ele saca a espada e avança como um louco, abandonando qualquer formação defensiva. Feromon tenta impedi-lo, em pânico total com a quebra da linha de comando. Conde, volte aqui! Estamos prestes a vencer! O rei das feras Goblin vê a figura insignificante vindo em sua direção e não espera. Salta e aterrissa bem diante do tolo enfurecido. Com um movimento fluido, prepara um soco que, com velocidade anormal, acerta o Conde Stemon de forma brutal, fazendo-o conhecer Jesus na mesma hora. Os soldados humanos cercam a aberração e tentam perfurá-la com suas lanças, que não conseguem penetrar na pele do monstro. Sem opções, Feromon vira-se para o mercenário desesperado. Senhor herói, rápido! Dê o golpe fatal! O aventureiro encapuzado engole em seco. A pressão do monstro é esmagadora, mas a ganância pela glória fala mais alto que o instinto de sobrevivência. Ele canaliza toda a mana de seu corpo, as mãos brilhando com uma luz ofuscante e destrutiva. É tudo ou nada! Ele usa o escudo de um soldado como impulso e salta, ficando bem em cima da aberração. Magia avançada, esfera de energia concentrada. Um ataque massivo e brilhante é disparado, colidindo diretamente contra o peito da fera colossal. A explosão ilumina a noite. O impacto é ensurdecedor, levantando uma nuvem densa de fumaça e destroços. O aventureiro abaixa as mãos, ofegante. Olha para a destruição que causou, e um sorriso largo e insano rasga seu rosto. Vencemos! Ergue os braços para os céus, inebriado pela própria ilusão de grandeza, acreditando ter matado o impossível. Eu vence! Agora sou um aventureiro lendário de verdade! Mas a fumaça ainda não havia baixado, e no mundo de Lin Tian, a arrogância humana é sempre o prelúdio para um massacre. Enquanto ele festeja a vitória, o monstro atrás dele se ergue novamente. Em uma velocidade aterradora, regenera o ferimento no peito e, sem perder tempo, abre a bocarra colossal em direção ao aventureiro. Sem que ele perceba, o monstro já divide seu corpo em dois com uma única mordida. A aberração volta seu olhar para o Conde Feromon e seus soldados, os olhos vermelhos e a barba misturada com sangue escorrendo pelo rosto. O Conde Feromon e seus soldados ficam atônitos, completamente paralisados, cegos de medo.